Meus amigos, finalmente foi revelado de onde vieram os poderes do Vecna. Exatamente, o Henry Creel, né? Que era uma dúvida que a gente sempre tinha, como que esse moleque conseguiu adquirir os poderes dele, porque a série não mostrou muito bem, mas agora temos a informação oficial, é canônico, pois Stranger Things pode ter começado lá em Hawkins com bicicletas, waffles e o sumiço do Will Byers, mas a origem real desse pesadelo cósmico tá enraizado há décadas atrás, em um canto esquecido no deserto de Nevada. E quem conta isso pra gente não é um fã do Reddit ou qualquer outra teoria que vocês veem por aí, é simplesmente uma peça oficial, uma peça canônica de Stranger Things, chamada The First Shadow, onde eles explicaram muita coisa sobre a origem do Vecna. E é lá que descobrimos um segredo bizarro e arrepiante. O Henry Creel, o garotinho aparentemente comum, que mais tarde se tornaria o temido Vecna, teve seu primeiro contato com o desconhecido muito antes de cruzar os caminhos do Dr. Brenner. E isso envolve vários experimentos do governo, vários segredos obscuros, inclusive o próprio Henry Creel, antes de entrar no mundo invertido, ele já havia entrado em outra dimensão, a tal da Dimensão X, que a gente viu nessa peça. Cara, tem tanta coisa pra gente falar que foi revelado, vocês não fazem ideia. E aí o mais curioso, né? Enquanto o Henry Creel / Peter / Vecna, ele mergulhou nesse universo sombrio e se tornou essa criatura das trevas completamente corrompida, a Eleven, que tem os mesmos poderes, continua uma pessoa da luz. Mas por que isso aconteceu? Por que a Eleven não foi corrompida assim como o Henry Creel? A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se prepara, cara, o vídeo de hoje tá uma loucura. Hello my friends geek na voz, e como eu disse no início, a origem dos poderes do Henry Creel / Vecna começa muito antes do que a gente viu na série Stranger Things até agora, ou seja, antes da Eleven, antes até do Dr. Brenner, do mundo invertido, antes de tudo isso, cara, há muitos e muitos anos atrás. Pois a peça Stranger Things The First Shadow, que expande o universo da série e é considerada totalmente canônica, revela que tudo teve início numa pequena cidade do deserto de Nevada, mais precisamente em Rachel, um lugar remoto que já respirava mistério, pois em 1959 o Henry era apenas um garoto solitário, introspectivo e pouco compreendido por sua família e colegas. Porém, ele já demonstrava uma sensibilidade estranha para a idade, como se houvesse algo diferente nele. Só que ninguém poderia imaginar o que estava por vir, né, velho? Então teve um certo dia, né, que o garotinho, a criança Henry Creel, movido pela curiosidade, porque a gente sabe que toda criança é curiosa, ele simplesmente decidiu explorar uma caverna, né, uma floresta que estava por ali no meio da cidade, e aí a vida dele mudou completamente. Pois dentro da caverna, o Henry encontra um estranho equipamento tecnológico escondido, trazido por um cientista fugitivo ligado ao misterioso experimento de Nevada, que era uma tentativa do governo de replicar o experimento da Filadélfia, que era uma lenda militar americana sobre teletransporte e dimensões paralelas. E é o que eu disse, essa história começa há muitos e muitos anos atrás, mais precisamente em 1943. A gente vai ter que voltar lá atrás para poder explicar todo esse contexto, velho. Pois em 1943, o USS Eldridge, né, um navio da Marinha dos Estados Unidos, foi usado nos experimentos secretos do governo conhecido como Projeto Arco-Íris e Experimento Filadélfia. E esse lance de arco-íris lembra alguma coisa a vocês? Que a gente viu lá no laboratório do Brenner, nos experimentos que ele fazia com as crianças, teve os flashbacks, ó, os arco-íris já estavam ali. E em 1943, né, a embarcação desapareceu. Ela havia viajado para a Dimensão X com a maior parte da tripulação morrendo no processo. E apenas o pai do Dr. Brenner sobreviveu ao desastre. E em seu leito de morte, o pai do Brenner explicou para o seu filho tudo o que ele viu e tudo o que aconteceu naquele incidente. E guardem essa Dimensão X, tá, que eu falei, que é algo completamente diferente de tudo que vocês estão imaginando. Daqui a pouquinho eu vou focar nela. Então, avançando agora para a década de 50, né? A gente estava em 43, vamos para 50. Com agora o adulto Dr. Brenner, com os conhecimentos que ele adquiriu do pai, ele decide meio que dar continuidade a esse projeto Filadélfia dos anos 40. Só que agora ele mudou o nome para Experimento Nevada. E a instalação governamental que sediou os experimentos estava localizado em Rachel, Nevada, ou seja, nos arredores. Só que o membro desonesto da equipe desertou e roubou equipamentos essenciais do Brenner, escondendo eles dentro de um sistema de uma caverna próxima, velho. E é justamente aí que entra a criança curiosa do Henry Creel, que um certo dia, como eu disse lá atrás, ele tava vasculhando a floresta, procurando, descobrindo coisas novas, né? A curiosidade matou o gato, e ele simplesmente deu de cara com essa caverna. E dentro dessa caverna, esse aparelho roubado simplesmente ativou de forma inesperada, e aí sugou o Henry para um outro lugar. O Henry e o cientista foram engolidos por uma fenda dimensional, transportados para uma realidade que mais tarde seria conhecida como Dimensão X, uma dimensão estável, anterior até mesmo ao mundo invertido que a gente conhece na série. E o cientista, ele morre imediatamente, né, incapaz de suportar os efeitos desse outro plano de existência, porém o Henry Creel, aquele garotinho, sobrevive ao contato e retorna 12 horas depois para casa, sozinho, silencioso e mudado. Aquele garoto que saiu da caverna, que foi para aquela dimensão que ele não fazia ideia do que era e que retornou 12 horas depois, não é o mesmo Henry Creel, já era o Vecna. O sangue dele, segundo relatos, apresenta alterações biológicas que a ciência não consegue explicar. Mais do que isso, o Henry começa
a manifestar habilidades psíquicas perigosas, né, como telecinese, percepção extrasensorial e uma conexão inexplicável com o medo e o sofrimento alheio. Ele consegue sentir, manipular e eventualmente controlar a mente das pessoas e animais. O contato com essa tal dimensão X, que é algo anterior ao que a gente conhece do mundo invertido, então que pode ser as duas coisas, né, pode ser uma versão anterior ao mundo invertido, simplesmente mudou completamente o jovem Henry Creel, né, não só mudou ele fisicamente, porque ele passou a ganhar os poderes, então tá aí a origem dos poderes do Vecna, vamos dizer assim, mas mudou ele psicologicamente, sabe, a forma dele enxergar o mundo mudou completamente. Simplesmente essa nova dimensão X, ou o que quer que ele tenha visto e que tenha atingido ele, mudou ele completamente, sabe, plantou essa semente sombria na criança Henry Creel, que mais tarde se tornaria o Vecna. E embora o Henry ainda não compreendesse totalmente o que havia acontecido, a peça sugere que uma entidade existente naquela dimensão, possivelmente a consciência, né, que mais tarde assumiria a forma do Devorador de Mentes, já começava a influenciá-lo, moldando seus pensamentos, corroendo sua empatia e distorcendo sua visão de mundo, velho. Só que aí que tá, né, a peça, como eu disse, é canônica, ela é oficial e apresenta essa origem do Henry Creel. Eu não tô inventando nada, tá, gente? Isso daí é na peça oficial que aconteceu. Só que quando a gente vai pra série, pra quarta temporada de Stranger Things, e eu posso falar isso com propriedade, porque antes de gravar esse vídeo eu tava revendo esse último episódio, então dá pra confirmar, a gente descobriu no último episódio da quarta temporada que o Henry, ele conheceu o Devorador de Mentes depois que ele entrou no mundo invertido, e não antes. E esse evento marca o verdadeiro nascimento de Henry Creel, né, como ser extraordinário, mas também como uma ameaça. O que deveria ter sido apenas mais um garoto crescendo no interior dos Estados Unidos, tornou-se o primeiro elo entre o nosso mundo e uma realidade monstruosa. E é nesse momento, escondido no deserto de Nevada, que planta as bases de tudo que viria a acontecer nas 4 temporadas de Stranger Things. Agora, outro ponto interessante é o seguinte: por que o Henry Creel, ele foi corrompido, né, Henry / Peter / Vecna, mas a Eleven não foi, por exemplo? Por que só isso aconteceu com o Henry e não com a Eleven, que tem os mesmos poderes, basicamente? Cara, se você é fã de Stranger Things, com certeza já se perguntou como que a Eleven conseguiu usar seus poderes tão absurdos sem sofrer nenhuma consequência grave. Tipo, a garota levanta avanços com o poder da mente, ela invade o plano astral, fecha portais interdimensionais e derrota criaturas gigantes. E mesmo assim, ela nunca foi corrompida ou então enlouqueceu. Agora, compara isso com o Henry Creel, que tem basicamente os mesmos poderes da Eleven, que presenciou coisas absurdas, mas que foi corrompido por essa sombra, por essa maldição que atingiu ele lá nessa dimensão X. Por que com o Henry foi diferente? Será que é só o tal do poder do roteiro, porque tem que ter o vilão e tem que ter uma heroína? Será que é só isso? E é aí que entra o poder da mão do Vecna, pois no universo de Dungeons & Dragons, a tal mão do Vecna é um artefato extremamente poderoso que dá habilidades mágicas absurdas, mas com um preço altíssimo. Quem usa a mão geralmente fica amaldiçoado, perde parte da humanidade, sofre distorções físicas e mentais e passa a ser dominado por impulsos sombrios. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveitem que temos muito que comentar nesse vídeo sobre Stranger Things, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Pois na série essa mitologia parece ter sido trazida de dentro da narrativa com o próprio Henry Creel, pois quando ele entra em contato com o Devorador de Mentes lá na dimensão X, algo mudou dentro dele. Seus poderes se amplificam, mas ele começa a sofrer uma mutação terrível, não só no corpo, mas também na alma. É como se o uso extremo da telecinese, né, com essa fonte sombria, fosse o que corrompesse o usuário. A mente dele se fragmenta, ele mergulha na escuridão e vira o Vecna que a gente conhece, velho. Agora pensa na Eleven, é o que eu disse, ela basicamente possui os mesmos poderes e habilidades do Henry Creel, assim como a maioria daquelas outras crianças, né, que estavam ali no laboratório, com exceção da Kali, que a Kali tem poderes diferentes, digamos assim. Mas, cara, a Eleven, ela foi criada em um ambiente completamente diferente do Henry Creel, né? As habilidades da Eleven se desenvolveram dentro de um contexto mais controlado, que nesse caso é o laboratório e o Dr. Brenner. Tudo ali era controlado, diferente do Henry Creel, que foi parar numa dimensão X, que ele não fazia ideia do que era e que não tinha nenhum tipo de suporte. E a teoria mais aceita é que o Henry Creel foi utilizado como matéria-prima genética. O Brenner, vendo como ele era um prodígio com habilidades psíquicas, decidiu clonar, manipular ou reproduzir aquele potencial, criando outras crianças com dons semelhantes, mas sem o fator maldição, né? Ou seja, a Eleven e os outros não tocaram diretamente na fonte corrompida. Eles são, de certa forma, versões purificadas do poder do Henry Creel. Por isso que, ao usar os poderes, a Eleven não sofre com aquelas mutações ou conflitos internos. Ela é poderosa, mas é estável. É tipo usar uma fonte de energia limpa, enquanto o Henry plugou o cérebro direto no reator nuclear da loucura, né? E vocês lembram que eu citei a Kali, né, número 8 anteriormente, que provavelmente ela vai aparecer
nessa última temporada, né? É quase confirmado. Mas por que ela tem habilidades e poderes diferentes da Eleven e do Ryu Creel? Será que isso tem alguma conexão com essa tal dimensão X e toda essa origem? Pois como a gente sabe, né, a Kylie, ela tem meio que a habilidade de distorcer as visões das pessoas, né? Um poder de manipulação mental, que é algo muito semelhante ao tal olho do Vecna, né? Que distorce a perspectiva e a visão das pessoas. E tem mais um detalhe sinistro: enquanto as crianças usam a mão direita para ativar seus poderes, o Vecna usa a esquerda, aquela mão monstruosa deformada. E esse detalhe simbólico pode indicar que elas são a luz e ele a sombra, dois lados de uma mesma origem. Só que a grande diferença entre o Henry e os outros talvez esteja na origem do poder. O Henry entrou em contato com a dimensão X, uma realidade muito anterior ao mundo invertido, onde as regras do tempo, do espaço e da própria consciência são outras. E ao ser exposto a esse ambiente, ele basicamente fundiu a mente com uma força cósmica e pagou o preço muito alto, né? Já a Eleven e as crianças nasceram com os poderes, foram criadas, manipuladas geneticamente, é verdade, só que elas não mergulharam nesse abismo existencial como o Vecna fez no passado, né? E é por isso que a fonte da força importa bastante, né? Porque enquanto o Vecna / Ryu Creel, ele teve contato com essa tal dimensão X e foi corrompido, por outro lado, a Eleven, como eu disse, ela foi criada em um ambiente completamente controlado e ela não teve contato com a dimensão X. Pelo menos é o que prega a peça First Shadow, né? Tá, mas e o Will, né? Porque se tem um personagem que não nasceu com poderes, mas ganhou de certa forma habilidades depois de ter contato direto com o mundo invertido, é o Will. E olha só, ele começou a ter visões, né? Pressentir o Vecna, desenhar o Devorador de Mentes antes mesmo de vê-lo. Tudo isso após ser capturado na primeira temporada. Ou seja, né? A galera teoriza que o Will, ele talvez tenha sido tocado por essa energia negativa da dimensão X sem sequer estar na dimensão X, como se fosse algo de forma indireta. E isso coloca ele em uma posição perigosa. Ele pode ter sido marcado por essa energia maldita e não à toa a série já deixou no ar que o Will será a peça-chave na última temporada. Então será que ele vai resistir à corrupção? Será que o Vecna vai tentar usar o Will como uma espécie de sucessor ou então receptáculo? O que vocês acham a respeito disso, tá? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!